E aí, pessoal, tudo bom? Eu vim fazer um breve vídeo aqui para mostrar as funcionalidades de um novo pacote do R que eu estava trabalhando já faz uns bons meses, né? Esse projeto iniciou lá em 2020, depois eu não dei continuidade e agora em 2022 eu finalmente dei um gás no projeto, né? E consegui chegar numa versão que eu acho assim uma versão bem estável, né? Uma versão bem refinada. Então, qual que é a ideia desse projeto, né? Como vocês devem saber, eu tenho um pacote chamado Batget Symbols, que ele pega dados do Yahoo Finance, né? Sem dúvida, é o meu pacote mais baixado do CRAN, né? Tem aí uns 2.370 downloads por mês, na média. E o que ele faz é basicamente baixar dados do repositório do Yahoo Finance. Para quem não conhece, Yahoo Finance é, tipo assim, o principal dos gratuitos, né? Onde qualquer um pode baixar dados de qualquer ação, né? E o grande diferencial desse repositório é que ele funciona não somente para o Brasil, mas ele funciona também para praticamente todos os mercados. Então, é um repositório muito bom nesse sentido e eu gosto muito dele para pegar dados de índices, né? Então, eu quero o índice SP500 lá desde 1950. Eu vou lá, digito e eu pego essa informação. Ah, então ele tem o índice SP500, ele tem o FTSE do UK, ele tem o Ibovespa. Então, assim, o- os dados realmente são muito bons, né? Tem assim, uma vasta, vamos chamar assim, uma vasta consolidação, né? Então, tem dado de tudo que é mercado, de todo tipo de ativo. Então, se você quer saber se uma ação é negociada, vamos pegar no Nubank aqui, por exemplo, ó. Você vê já o ticker dela, né? Então, ela é negociada no Brasil como um BDR, né, o NUBR33.SA, e com base nesse ticker você pode usar o meu pacote para baixar os dados que você bem entender. Bom, o Batget Symbols, eu fiz a primeira versão dele foi em 2000 e acho que foi 2015. Deixa eu até ver como é que está o histórico desse projeto aqui, mas acho que foi isso. É, ele está em 2019, mas está errado isso aqui, tá? Eu comecei antes, acho que depois de mandar para o CRAN, eu coloquei ele dentro do GitHub. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tem todo o histórico de submissões, ó, vamos ver o arquivo. Foi em 2016, mais ou menos, que eu fiz esse pacote. Então, assim, foi um pacote que eu fiz na época que eu estava. Eu tinha já uma experiência DR, né? Eu já sabia fazer e chegar no produto final que eu gostaria de ter, mas eu não estava assim expert, né? Então, programação é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai ficando melhor com o tempo, né? Resolvendo os problemas e conhecendo os pacotes. Então, lá em 2020, né, eu pensei, cara, eu gostaria muito de melhorar o código desse Batget Symbols, mas ao mesmo tempo eu sabia que as mudanças que eu ia fazer iam quebrar o pacote atual, né? Então, uma das coisas que a gente tenta evitar em programação, principalmente quando está fazendo módulos, é manter essa compatibilidade com o passado, né? Manter que eu não quero que um usuário, né, que usa o Batcat Symbols no dia a dia, eu não quero quebrar o código dele, né, fazendo essas mudanças que eu sabia que eram necessárias. Então, o que que eu decidi? Eu vou pegar o que eu tenho do Batcat Symbols, né, vou pegar as coisas boas, eu vou reutilizar num novo pacote e as coisas ruins eu vou reescrever, né, eu vou mudar a maneira de fazer para melhorar assim, né, a programação do pacote. Então, vamos lá, o resultado disso, tá? É esse pacote chamado IFR. O pacote ele foi submetido para o rOpenSci, que é tipo assim um grupo de programadores, né, que mantém um conjunto de pacotes voltados à ciência e ciência aberta. Então é literalmente o meu perfil, né? Eu faço código para que todo mundo use, código aberto, GitHub e tudo mais. E o meu pacote acabou de passar, ser aprovado no processo que eles fazem de review. Inclusive, para quem trabalha com R, eu recomendo muito esse processo, tá? O feedback que eu tive foi muito bom. O pacote melhorou muito depois desse processo todo. E agora que ele está lá no OpenSci, né, o próximo passo é mandar ele para o CRAN, tá? E no momento que eu mandar para o CRAN,
eu vou cancelar, né, o pacote do Batget Symbols no CRAN. Não vou ficar com dois pacotes, né? Eu vou ficar focado em apenas um. Então, qual que é a diferença, tá? Eu tive muito investimento na questão de documentação, então o usuário vai ver que as funções são muito melhor comentadas, né? Então, inclusive aqui eu boto os dados que são retirados de Yahoo Finance, as colunas, eu explico e tudo mais. Eu coloco também como achar os tickers. Além disso, né, primeiro que ele já vinha com essa possibilidade de quebrar os dados em frequências diferentes, então daily, weekly, monthly e annually, né? Então você pode definir qual que é a frequência dos dados que você quer. Além disso, uma grande novidade aqui eu estou usando collections. Então a ideia do collections é que você consiga baixar os componentes do índice, né, e pegar os dados dele. Então, uma coisa que eu uso muito para fazer meu material de aula, eu quero lá os componentes do SP500, eu simplesmente uso isso para fazer isso. Aqui também tem o sistema de caixamento, que é já era do Batget Symbols, ou comparação com benchmarks, também é verdade. Aqui, ó, se o usuário quiser, também dá para converter para o formato wide dos dados. E também tem computação paralela, tá? Essa computação paralela ainda está em hold, está esperando, porque teve uma mudança no Yahoo Finance que basicamente eles estão mais restritos com relação à quantidade de chamadas no API deles por IP. Então, eu tirei essa computação paralela, mas a gente já tem uma alternativa, tá? Que eu acho que eu vou implementar logo. Eu só estou esperando que o pacote Quantimod, a nova versão, seja liberada no CRAN e a partir disso eu vou reimplementar essa computação paralela, certo? Então vamos lá, vamos pegar esse pacote aqui, eu vou fazer um pequeno exemplo para vocês verem como é que funciona. Então, vamos carregar ele aqui. Aqui eu vou pegar um ticker, né? Vamos pegar os dados do Facebook, vamos ver como é que está seguindo esses dados, vamos botar umas datas, né? Vamos pegar os últimos 5 anos. Last date. E aqui é basicamente isso que precisa, tá? Então, if igual a if gets. Vou dar uma arrumada nesse código aqui. E é isso, né? Depois tem essa informação, ele vai lá e faz chamadas funções, né? Ele vai pegar os dados. E aqui uma coisa interessante que eu implementei também esse diagnóstico no final, né? Uma coisa que eu acho que ficou bem bacana, né? Então ele retorna aqui o número de linhas que foi retornado. Ele define também o espaço que está usando nos arquivos de cacheamento. Né? Então, no momento que eu chamei essa função para esse ticker, para esse período, ele salva isso nesse folder aqui, um folder temporário. E ele diz também se ele pegou tudo aqui na saída. Né? Então, uma coisa bem bacana. Eu posso até dar um glimpse aqui para ver como é que ficou os dados. E aqui vocês podem ver, então eu tenho a coluna, o ticker, eu tenho o half date, price open, close, enfim, todas essas informações. Uma novidade aqui é que agora eu retorno também os preços acumulados, né, partindo de 1. Então aquele retorno acumulado, né, que você pode olhar. Inclusive a gente pode passar aqui, deixa eu fazer um plot aqui só para mostrar. Vamos dar uma olhada como é que ficou esses dados. Então tá aqui, ó, para quem tem acompanhado o mercado de ações tem batido muito nessas empresas de tecnologia, né? E acho que o Facebook também está com os problemas de retenção de usuários, então dá para ver claramente que eles estão, né, com o preço deu uma caída muito forte. Inclusive, fica bem mais fácil de observar isso se a gente olhar o retorno acumulado, né? Então dá para ver o quanto que caiu desde o início do período. Vamos dar uma olhada aqui. Tá aqui, ó. Começou em 100%, né? Então, o cara que comprou ali em 2017, por aí, o cara já teve, né? Dá para ver que está basicamente no 0 a 0, né? Mas se pegar um período maior, eu acho que os dados vão até 10 anos para trás. Vamos dar uma olhada aqui.
Se quem pegar um período maior, né, vai ver que conseguiu um retorno bem razoável, né? Ali em 2012 chegou até quase 10 vezes o investimento e agora está mais ou menos em 5. Então, nada mal, né, pelo período e pelo mercado que esse ticker está funcionando. Agora, vamos ver uma coisa interessante, que é o uso das collections, que é uma implementação que eu fiz aqui, que é bem bacana. Então, vou pegar o Ibovespa, né? Então, vamos pegar a DF Ibov. Na verdade, o que a gente quer pegar é a composição do Ibovespa. Então, é IF Collection Gets. Então, vamos pegar esses dados aqui. Opa, tem um problema aqui. Vou dar uma olhada aqui que houve. Ah, claro, né? Eu não defini. Deixa eu mudar aqui o qual ele era uma função, né? Então, deixa eu usar um nome melhor. Aí, ó. Pronto, agora sai. Então aqui ele vai fazer a mesma coisa, só que agora vai baixar as informações de cada uma das ações que são composição do Ibovespa para hoje, né? Então ele vai lá na internet, ele vai no site da B3, ele faz. Na verdade, não é no site da B3, se eu não me engano, acho que está no site do Wikipedia, mas ele pega a informação dos componentes atuais, né? E depois disso ele vai baixar os dados para cada um e vai retornar isso, né? Como data frame, como para o outro. Então, vamos esperar um pouquinho aqui que essa informação já sai em rapidinho. Então, vocês podem ver que as mensagens foram melhoradas, né? Então, eu investi bastante tempo pensando assim, o que, que seria interessante de retornar para o usuário em termos de saída de output. Os dados aqui não estão cacheados, né? Pode ver que ele está salvando, né? Not cached, quer dizer que ele está salvando naquela pasta lá todos os arquivos quando a importação tem sucesso. Alguns tickers estão saindo fora, tá? Por exemplo, aí aparece, ó, removed, né? Soft control 24% dos preços válidos. Então, vamos esperar um pouquinho mais, que daqui a pouco ele vai terminar. Mas observem como é relativamente rápido, né? O API funciona perfeitamente. E se eu tivesse usado aqui o paralelo, né, ele ia terminar muito mais rápido, né? Mas né, no momento atual, o paralelo não tá implementado. Eu botei um bloqueio ali para que, quando resolver a situação do Quantmod, eu já implemente esse paralelo novamente. Então é isso, depois de terminar essa importação, ele vai fazer o bind de todos os dados e por fim vai dar o do diagnóstico, né? Então vocês podem ver que os dados agora são bem mais volumosos, né? Tá usando 21 mega, né, do sistema de cacheamento. E aqui dos 88 que eu pedi, ó, ele conseguiu baixar 72, ou seja, ele conseguiu baixar 82%, né, dos pedidos. Aqui a gente pode dar um glimpse até para ver como é que ficou os dados. Mas é aquela mesma estrutura, né? Então só tem mais linhas aqui, mas as colunas são sempre as mesmas. Tá certo? Então, do lado do usuário, tá? Essas são assim um uso bem simples desse pacote. Do lado interno do pacote, tá? Teve várias mudanças, várias coisas que foram diferenciadas e foram melhoradas em relação ao Batget Symbols, né? Então, certamente isso aqui é uma evolução e bom, é isso, tá? Então, usem esse pacote. Esse pacote vai ser lançado no CRAN, eu imagino que nas próximas semanas. E o Batget Symbols vai ser aposentado, tá? Então, o futuro vai ser esse pacote aqui chamado IFR. Bom, era isso. Muito obrigado e até a próxima.